Oi, gente, meu nome é Silviane Finegger e esse é o podcast Mancada Minha, um programa onde vocês vão ouvir histórias de mancadas, constrangimentos e outras situações difíceis. Oi, gente! Episódio 96, estamos chegando ao episódio 100. O que vocês acham que a gente deve fazer, hein? Uma live, uma mesa eu, Totó e o Léo, algum convidado? Não sei o que fazer para comemorar esse número tão icônico. Mas por enquanto vamos falar do episódio 96. Um beijo para Anápolis, para São Paulo, para Berlim e para todos os meus ouvintes que me escutam na esteira, na academia. O tempo passa mais rápido com um bom podcast, né, gente? Às vezes eu faço 10 minutinhos a mais de esteira só por causa de podcast. Então, se você escutar uma Mancada Minha e um episódio de Histórias de Faxineira, você tá feita, porque aí é diversão, é leveza, você vai ficar na esteira até que acabe tudo. Quem sabe alcança aí até uns 40 minutos de esteira, gente, só na alegria. Histórias de Faxineira está apoiando o podcast Mancada Minha mais uma vez, essa parceria maravilhosa que faz com que eu possa continuar. Parceiros são bem-vindos, o apoio da Clarice é maravilhoso, ela tem esse podcast e está crescendo com a divulgação aqui no Mancada e eu torço muito por ela, porque ela é uma pessoa muito bacana. Um beijo, Clarissa. Boa sorte para nós nessa vida de podcaster e ela vai continuar aqui, viu, gente? Até 2050, hein, Clarissa? Até 2050 você tá aqui. Vocês podem mandar as suas histórias de faxineira, pode ser no Brasil, pode ser fora do Brasil, que nem a Clarissa, que é uma podcaster e faxineira nos Estados Unidos. Você pode mandar no historiasdefaxineira@gmail.com. E vamos lá, gente, ouvir o podcast dela também, porque garante aí uns 40 minutos de esteira. E aí, já pode passar pano? Um beijo para Suzana, que se desafia a lavar toda a louça enquanto escuta o Mancada. E ela tem que lavar a louça antes do Mancada acabar. É uma aposta dela com ela mesma. E normalmente ela ganha. Parabéns, Suzana. Olha o tamanho dessa pilha de louça, hein? Vou fazer um episódio bem grande para você conseguir fazer limpar a cozinha toda. Capricha! E vamos lá. Momento tum-tum. Me deixa que eu quero falar de série. Ah, uma nota aqui. O Totó continua de férias, tá, gente? Eu acho que eu já ganhei quase 2 quilos de tentar acompanhar ele na vida gastronômica e etílica dele. Cruz credo. Eu tô fora! Mas voltando ao momento tum-dum, sobre séries. Essa é da Netflix. Eu alerto que é um assunto tenso com aviso de conteúdo sensível devido ao tema do documentário que eu quero comentar aqui. Michael Jackson, O Veredito. Esse documentário, que chegou agora na Netflix, no momento em que o filme da vida do Michael tá aí nos cinemas, né, exaltando uma carreira incrível, inacreditável, estratosférica, irretocável, Michael Jackson, talvez o maior ícone mundial da música. Essa série, O Veredito, chega na Netflix, é um documentário que veio reforçar uma coisa que eu evito de pensar para não doer. Michael Jackson era pedófilo? Eu não gosto de pensar nisso. Você consegue separar a pessoa do artista? Eu às vezes consigo, às vezes não, sabe? Eu tô bem curtindo o Michael Jackson, aí eu lembro dos documentários que eu já vi sobre ele, sabe? O documentário O Veredito, eu quero até me dar a opinião aqui. Ele foi inocentado pela justiça dos homens. Todo mundo sabe, Michael Jackson foi considerado inocente. Mas se você assistir esse documentário, você vê que o advogado dele era tão foda, num tanto, que o advogado que conseguiu inocentar ele, porque tudo estava contra Michael Jackson. O advogado dele conseguiu a seguinte façanha, ele conseguiu desqualificar todas as pessoas que foram lá falar mal do Michael Jackson. A pessoa ia lá falar mal dele, que viu, que fez, que aconteceu, que ele era isso, que ele era aquilo. O advogado mandava uma equipe vasculhar a vida do cara e descobria todas as picaretagens do cara e descredibilizava o cara diante o júri. Então, assim, ele foi derrubando aquelas testemunhas, entendeu? E eram relatos terríveis, muito duros, por isso eu alerto, assim, sobre
sobre o conteúdo sensível desse documentário. Tem depoimento de criança, né, que supostamente molestada por ele, e é um documentário muito forte e muito intenso. Eu fiquei fascinada, eu não conseguia parar de ver porque eu amo documentário. Amo a história do Michael Jackson e tenho sérias dúvidas, porque não tem cabimento um cara que consumia material de pedofilia, foto de criança, foto de livros sobre crianças nuas, material pornográfico envolvendo criança. Um cara desse que tinha esse material dentro do quarto dele, ele dormia com várias crianças na cama dele, todos meninos, e essas mães praticamente vendiam essas crianças para o Michael Jackson. Elas recebiam muita coisa em troca, muito dinheiro, muito conforto, joias, viagens. E essas crianças, supostamente ajudadas pelo Michael Jackson, com suas doenças, com suas dificuldades financeiras, com suas questões, ficavam lá dormindo com ele. Gente, é muito difícil acreditar, entendeu? Que um cara que consome pornografia infantil durma com crianças, assim, sem menor intenção. E assim, na época que o Michael Jackson foi inocentado, eu falei, me deu uma alegria assim, sabe? Eu não queria aquele astro transformado num pedófilo para o mundo inteiro. E eu tive um ímpeto, assim, superficial e muito, assim, sem pensar. Eu tive um ímpeto de comemorar. E eu lembro que uma colega minha de escritório falou assim para mim, você acha ele inocente? Eu falei, eu acho. A justiça dos homens considerou ele inocente. Falou, então deixa sua filha morar lá com ele? Você deixaria? Eu só tinha minha filha na época. Eu falei, não. Você deixaria ela dormir uma noite na cama com o Michael Jackson, no quarto dele trancado? Eu falei, não. Então, você duvida da inocência dele. Você não confia nele. Eu falei, é verdade. Pensando como mãe, meu mundo caiu ali naquele momento e nunca mais eu consegui ver Michael Jackson da mesma forma. E, assim, ele foi declarado inocente pela lei dos homens e quem sou eu para dizer o contrário? Mas foi uma puta defesa. Que advogado. Meu Deus, assistam ao documentário. Vocês vão ver que loucura que é. Mas, enfim, ele morreu 4 anos depois por causa dos problemas dele com os analgésicos, que ele era viciado e tal, e se ele foi inocentado, mas era culpado de tudo que ele foi acusado, ele morreu, ele não dormiu nenhuma noite tranquilo, porque eu acho que a pior pena que uma pessoa pode pagar é realmente a própria consciência, sabe? Não sei se eu acho isso também não, mas é o que me ocorre agora. Tomara que a consciência dele, se ele fez isso, tenha punido ele muito. Mas assistam. Se você tiver estômago e não tiver problemas com o assunto, assistam, depois vocês me contam. Eu tô doida pra alguém assistir pra ficar debatendo, mas nenhum miserável que me cerca comprou a minha ideia de assistir esse documentário. A mancada de hoje é sobre ter talento ou humilhar a humanidade. Mas isso é um assunto muito relevante e não é o caso desse podcast. Eu tenho um casal de amigos que se mudou para BH e eu prontamente, imediatamente, os acolhi, claro. Porque eu sou praticamente uma promoter. Falei, vem aqui, vocês não têm amigos? Agora vocês têm. Vocês não têm uma vida social? Pois eu vou dar uma canseira em vocês até a exaustão. Até vocês verem meu nome no celular e falar, não, socorro, esse final de semana a gente precisa descansar. Isso tem alguns anos. Imagina se eu sou assim até hoje, canseira em pessoa que não aguento parar quieta, imagina como que eu era há 10 anos atrás. E esse casal que eu abracei com todo o meu afeto, meu acolhimento, eram de outro estado, um estado distante daqui. Ele veio para a filial da multinacional que ele trabalha. Ela é cantora e atriz, veio com ele em busca de também uma colocação aqui com sua arte aqui na cidade. Então encontrou a pessoa certa aqui. Na época deu tudo muito certo, porque conseguimos articular várias coisas. Um desses passeios e que eu propus a eles logo que eles chegaram, foi conhecer Ouro Preto. A gente resolveu passar um final de semana em Ouro Preto, cidade histórica, pertinho aqui de Belo Horizonte, patrimônio mundial da Unesco. É um tesouro em arquitetura e história,
no meio de Minas Gerais. Parece uma pintura, parece um filme. Você tem uma imersão naquela atmosfera. É tanta história. Tem gente que não gosta, né? Eu tenho um amigo que é sensitivo, ele fala que, inclusive, enxerga fantasmas. Ele fala que não suporta ficar em Ouro Preto. É uma cidade com uma carga muito pesada, muito antigo, muito sofrimento, né? Onde teve escravo tem sofrimento, dor e angústia, né? E Ouro Preto não é diferente. Tudo ali teve muito sofrimento envolvido. Mas é uma cidade belíssima para quem gosta de arquitetura e no inverno é um charme. E a gente foi para lá. Os hotéis são todos maravilhosos, gostosos. E a gente ficou num hotel e à noite a gente foi sair. Um casal de fora, veja bem, eles não esqueçam que eles não conheciam quase ninguém. Depois eles se socializaram aqui, são maravilhosos, carismáticos e tocaram a vida. Mas, na época, eles não conheciam ninguém. Então, a gente foi sair à noite e eu escolhi um barzinho com música ao vivo. Os barzinhos em Ouro Preto, assim, tem aquelas casas históricas e eles normalmente são, assim, no porão, sabe? Você desce uma escadaria e tem os barzinhos todos pequenos, aconchegantes e tal. Esse é até maiorzinho. Eu acredito que ele caiba umas 70 pessoas, não sei. Mais ou menos, mais ou menos. A gente chegou lá e fomos escolher uma mesa. E a minha amiga, a Tati, ela foi entrando e foi vendo que quem estava no violão era um grande amigo dela. Eu vou te falar, é muita coincidência, não é não? Você é de outro estado, longe pra caramba. Você encontra um amigo seu da sua cidade tocando em Ouro Preto, Minas Gerais, num bar. Sendo que ela é cantora também, ela é artista. O cara estava tocando com uma menina cantando, que eu considero essa menina, assim, afinadinha. Uma menina afinada, uma menina ok, para um barzinho, para um cover artístico, né? Você também não quer pagar o cover artístico e escutar a Adele cantando. Eu não entendi o que ele falou. A Marisa Monte, né? Normalmente são artistas que fazem aquele trabalho intermediário e não necessariamente, muitas vezes eu fui surpreendida por música ao vivo com artistas prontos que poderiam estar estourados aí, mas a realidade não é essa. A menina que estava cantando, como eu falei, ela era ok. Uma menina tímida, sem muita presença de palco, e também não era um show, não era um espetáculo musical, era uma música de barzinho com música ao vivo. A menina ok, o cara tocando violão, e a minha amiga falou, esse cara toca muito, 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 muito. Ele é um absurdo, eu quero sentar lá na frente, eu quero ver, porque ele é um absurdo. Eu falei, ai, que legal, olha que sorte que a gente deu. Fomos para a primeira mesa, e ela já sinalizou para ele já fez aquela cara de, meu Deus, eu não acredito, e tal, o cara tocou e tal. Aí foi o intervalo. Aí ele veio, eles se abraçaram, ela me apresentou, ela contou tudo isso aqui que eu contei para vocês, que estava morando aqui, apresentou o marido, e eles ferraram no papo. E o cara estava lá porque lá tem um conservatório de música muito famoso e tem muita troca de experiência assim, com gente de outros estados. Eu não entendi muito bem se ele estava lá dando aula, se ele foi fazer algum aperfeiçoamento e tal, e eles ferraram no papo, como dizem por aí, né? E ficaram lá conversando e a gente daqui tomando nosso drink e batendo papo. Aí, eis que ele vira para ela e fala, vamos fazer um sonzinho aqui no intervalo? Enquanto eu não volto o segundo bloco com a cantora que eu tô acompanhando. Ela falou, ai, jura? Não tem problema não. Ele, claro que não, eu tô morrendo de saudade de ouvir sua voz. Eu queria fazer umas 2 músicas aqui no intervalo, depois eu volto com ela. Vamos matar essa saudade, é uma oportunidade única. E eu sou super tiete, né? Eu amo essas coisas. E eu, assim, sou encantada pela voz da Tati. Encantada, ela é um fenômeno, a voz dela. Eu ia amar mais do que ninguém escutar ela cantando, né? Fora que a gente fica com um gostinho assim de, olha, gente, é minha amiga. Aquela tietagem gostosa de conhecer uma pessoa talentosa, né? Aí a Tati subiu no palco, eles ligaram os equipamentos e como tava em intervalo, as pessoas dão aquela agitada, né? Elas vão ao banheiro e a mocinha que tava cantando,
sentou num canto, pediu alguma coisa para comer, pediu alguma coisa para beber e sentou sozinha. Tava lá mexendo no celular, comendo, numa mesa sozinha, bem na frente assim também. E o bar agitou, né? Porque estava no intervalo. Assim que eles ligaram os equipamentos, Tati e o seu amigo resolveram cantar uma música simplesmente icônica. Porque toda música começa com um acorde de algum instrumento, depois entra a pessoa cantando. Essa música não. Essa música entra com a voz, a capela, e depois entra o instrumento. E a Tati, com aquela voz dela, poderosa, maravilhosa, irretocável, simplesmente, o bar naquele burburinho, ela pega o microfone e não fala nada, ela só canta a primeira frase. Não quero lhe falar, meu grande amor. Na hora que ela fez isso, o bar calou inteiro. O garçom que estava servindo parou, a pessoa que estava indo no banheiro parou para olhar, o pessoal que estava entrando parou, o pessoal que estava saindo olhou para trás. Paralisou todo mundo com uma frase saindo da boca dela. E eu achei mais engraçado que depois que ela mandou essa frase no peito de todo mundo, ela fechou os olhos. Eu acho que ela ficou com vergonha. Aí ela continuou. Das coisas que aprendi nos discos. E aí ele entrou, o amigo dela, com o violão, e ela continuou cantando a música toda de olhos fechados, num virtuosismo, uma coisa absurda que parecia que ela estava no The Voice. Ela deu tudo de si. Eu acho que ela estava feliz de cantar em terras distantes, estava feliz com um amigo, e ela cantou a música toda de olhos fechados. E aí tem aquela última frase, né? Com uma nota altíssima, né? Fala, como os nossos pais. Uau! Nem vou tentar fazer, porque eu não sei cantar. Aí ela acabou, paz. Aí ficou em silêncio, ela abriu os olhos. Quando ela abriu os olhos, o bar foi abaixo. O povo que vinha passando na rua foi entrando e foi ficando em pé enquanto ela cantava a música. O lugar não cabia mais ninguém. E ela abriu os olhos e ela deu uma risada gostosa, olhou para o amigo dela. Gente, eu fico até arrepiada até hoje. E ele estava assim, encantado. O bar inteiro, o bar explodiu de aplauso, assovios. E mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. E o povo foi à loucura. Eles cantaram uma segunda música maravilhosa também, da Elis, que o Bêbado e o Equilibrista. Absurdamente bem executada no violão, que o cara era músico de outro planeta. E a Tati, com aquela voz dela, tudo que você mandar fica maravilhoso. E ela cantou mais uma. Aí o povo não deixava ela embora, ela cantou mais uma. E eu procurei com os olhos a moça que estava cantando com ele o primeiro bloco. Ela estava extremamente encolhida assim na cadeira. E aí ele falou, gente, agora a gente não pode mais continuar, porque eu estou fazendo um trabalho aqui com a cantora fulana de tal, que está aqui, a gente já fez um bloco, nós vamos fazer mais um bloco. Eu gostaria de agradecer a Tati, minha amiga, e ela também não está contratada para cantar aqui, ela veio para se divertir com os amigos dela, que trouxeram para conhecer Ouro Preto, né? E ela não veio para trabalhar, então eu peço que vocês compreendam. E é isso, muito obrigada. Ela desceu do palco, sentou na mesa de costas para todo o bar. Quem não estava sentado no bar foi saindo e tudo. E aí chegou a hora de voltar ao segundo bloco. Ele foi lá na mesa, falou com a moça falou, eu não vou voltar. Ih, rapaz. Ele falou, como assim? Ela falou, eu não vou voltar, eu tô passando mal, minha garganta tá fechada. Eu já estava muito resfriada e agora minha garganta fechou, tá doendo muito. Eu preciso ir numa farmácia, comprar um remédio. Eu não vou voltar, eu não tô passando bem. Ele falou, não, você tá chateada por causa da apresentação da minha amiga, da canja, né? Isso é tão comum, né? A pessoa dá uma canja. O problema é que quando a canja é estratosférica, né? Tem uma pessoa lá e chega uma Marisa Monte para cantar 2 músicas e a pessoa vai e volta. E
a menina falou que não ia mais voltar. Complicado, né? Aí foi aquele climão. Eu achei super pesado porque ela é uma artista. Ela sentiu, faz sentido. Tudo que é sentido, faz sentido. A gente não pode dizer pro outro o que ele vai sentir ou não. Ela se sentiu humilhada? Se ela se sentiu humilhada, é porque ela se sentiu humilhada. Não cabe a gente dizer que ela não pode sentir isso. E eu fui ficando assim, super sem graça. A Tati, que é uma pessoa super carinhosa, super gracinha, foi falar com ela. Foi lá, deu a mão para ela, sentou com ela, pediu desculpa. Ela falou que de jeito nenhum, que não era isso. Mas era, gente. Era isso, porque, sabe? Realmente, assim, eu acho que ninguém mediu as consequências disso. Foi um presente para todo mundo escutar 2 músicas, mas foi um desastre para a menina que estava cantando. Conclusão: a menina acabou de comer, virou as costas, foi embora. O amigo da minha amiga encarou o segundo bloco sozinho, ele também cantava, mas estava bem mais interessante ele tocando e uma voz feminina. Estava bem mais interessante, ele fazia só uns vocais e tal. Ele teve que segurar um bloco sozinho. E no último bloco, a Tati deu mais uma força para ele, cantou mais umas 3 músicas, a pedidos, porque foi um verdadeiro assédio na nossa mesa. As pessoas não queriam saber, queriam que ela cantasse. Ela: não sou contratada, eu tô aqui me divertindo. Aquela problemada que a gente já conhece. O povo passava na mesa, pedia para ela cantar determinada música, e ela tinha que ficar se explicando. E aí ela cantou mais 2, e assim, todo mundo filmando, e aquela comoção, e assim a gente destruiu a vida, a noite, talvez a carreira de uma cantora. Eu espero muito, muito, muito que ela tenha se recuperado desse susto. Eu me sinto um pouco culpada. Não tenho que me sentir culpada. Eu não cantei, eu não incentivei, eu não fiz nada. Me sinto culpada e constrangida de estar ali naquele momento ruim da vida dessa menina. Espero que ela tenha se recuperado. E foi uma experiência musical incrível, uma noite incrível, mas foi uma tremenda de uma mancada, porque isso não é talento, isso é humilhação, entendeu? Eu acho que ela aprendeu a lição também, minha amiga. Isso não se faz, né? E foi assim, gente. Acontece, né? Oi, Silvia. Aqui é a Paula, de São Paulo. Sabe mancada de filho? Que não deixa de ser uma mancada minha também? Pois é, eu sou mãe da Maria. A Maria hoje é uma adulta, né? Mas ela sempre foi uma criança muito expressiva, conversadeira. Tudo ela falava com todo mundo. A gente ia no clube, aí ela ia no café do clube, ela ia e pegava as bolachinhas do café das pessoas. Uma coisa de louca. Bom, uma vez eu moro num condomínio que a minha janela da cozinha dá para piscina. E um dia eu estava na janela estava chovendo, e eu estava olhando na janela com as crianças, a gente olhando a chuva, aquelas coisas, né? Criança pequena, tal. A Maria devia ter 2, 3 anos, assim, começando a falar, falando muito enrolado ainda. E aí a gente tinha um homem na piscina nadando, ele estava com uma sunga amarela. E conforme ele nadava, essa sunga foi saindo e a bunda dele foi ficando de fora. E aí a gente deu muita risada, né? Eu acho que eu estava com os 3 filhos. E a gente, o homem da bunda de fora, quá, 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 quá. Tudo bem. Passaram-se uns dias, eu estava aqui no condomínio, né, no parquinho, sei lá, esse homem aparece. E esse homem também é muito conversador. Ele também é muito sociável. Ele é meio maluco, mas ele conversa com todo mundo. Aí ele, oi, não sei o quê, e conversando com a Maria. Aí a Maria vira para mim e fala, na língua dela, que ela ainda não falava um português
que nem ela fala hoje. Mãe, esse é o homem da bunda de fora? Mas do jeito de uma criança de 2, 3 anos. Eu não tinha onde enfiar a cara. E ele falou, o que ela falou? Ele não entendeu. Falei, ela perguntou se você é o pai da amiga dela. Ai, Silvia, eu sei que ele não acreditou em mim. Claro que não. Ai, mas é assim, é isso. Até hoje a gente vê esse homem andando no condomínio e a gente fala, o homem da bunda de fora, né? O homem da bunda de fora. Então, tudo bem, é isso. Sei lá, cada uma, né? Beijo, gente! Então é isso, pessoal. Brigadão por ter ouvido mais esse. Sejam espontâneos, expansivos, carismáticos, alegres e principalmente bem comunicativos. Assim, a gente vai ter sempre mancada para contar. Porque quem não entrega tudo não leva nada, né? Me dá uma moral lá no Instagram. Segue o @mancadaminha. Não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, ativar a notificação, comentar. Isso é muito importante. O roteiro é meu e a edição é do Léo Correia. E a dica do dia é: mude seu estado civil para divorciada da tristeza, casada com a felicidade, amante da alegria e de rolo com a loucura. E é com essa que eu vou.